Então nós vamos falar sobre fundamentos da teologia arminiana. Eu gostaria de começar a falar sobre os fundamentos da teologia arminiana voltando no próprio Armínio, né? Porque fala-se muito da teologia arminiana e muitas das vezes esquece de Armínio. Então, mostrar quais são as relações, as fontes, né, que Armínio faz com a teologia e mostrar de que maneira, né, essa teologia está relacionada. Então, nós vamos começar falando sobre Armínio. E Armínio, ele tem uma doutrina da criação extremamente forte e importante. Quando nós falamos sobre teologia, doutrina da salvação, por vezes esquecemos de falar de outras áreas. E nós vamos ver o quão importante é a doutrina da criação para a fundamentação da soteriologia, para a doutrina da salvação em Armínio. Então Armínio ele vai dizer, por exemplo, o próprio Deus é o objeto da teologia. Ele é o melhor, isto é, ele é o primeiro e mais elevado bem e a própria bondade. E somente ele é bom, tão bom quanto a própria bondade, pronto a comunicá-la, o tanto quanto ela pode ser comunicada. Sua grande liberalidade é comparada pelos tesouros que ele possui. Ele é o maior e somente ele é grande. Por essa frase, nós começamos a apontar aquilo que, por exemplo, o Roger Olson, no livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidade, ele apresenta em um dos seus. O livro apresenta 10 mitos, ele começa a tratar um desses mitos, quer dizer o seguinte: as pessoas pensam que a teologia arminiana, o principal foco ou a principal preocupação da teologia arminiana é defender o livre-arbítrio. E ele vai dizer, não, é exatamente a defesa do caráter bondoso e amoroso de Deus. A partir dessa frase, você já começa a mudar isso. Ele vai dizer, Deus é o objeto da teologia, ele é o melhor. Ele é o primeiro e mais elevado bem. Ele é a própria bondade. Então com isso a gente começa a entender como isso depois vai moldar o pensamento de Armínio em relação às questões soteriológicas. Depois. Então, Deus é o objeto primeiro da criação. Armínio pressupõe a existência de Deus e propõe uma série de argumentos em favor da existência de Deus. Embora a natureza divina seja uma, a humanidade, em uma tentativa de entender e falar de Deus, deve falar ou atribuir certas qualidades, né, ou características da essência divina. Então, Armínio vai começar a dizer o seguinte: a essência de Deus é uma só, ela é una. Mas como nós temos dificuldade em entender essa essência de Deus, nós falamos em atributos de maneira que nós possamos entender isso. Mas os atributos de Deus, eles trabalham para mostrar a maneira una que Deus é. Então, quando nós falamos de atributos, nós estamos tentando descompactar algo que é compacto em Deus. Então, a principal obra de Armínio sobre a natureza, caso alguém queira procurar, essência e atributos de Deus, é a sua disputa pública número 4. Então ele vai dizer o seguinte: a essência de Deus é uma e ela é indivisível. Ou seja, Deus em sua essência, ele não pode ser dividido. Aí ele vai dizer o seguinte: a essência de Deus é independente de qualquer outro princípio ou causa, assim como também é livre. Assim como também é livre de qualquer limite ou barreira externa. Armínio defende, preste bem atenção nessa definição, nesse termo, a simplicidade divina. Para que eu e você possamos entender um pouco do arminianismo e voltando a Armínio, nós precisamos entender isso. Armínio, ele é adepto daquilo que é chamado de simplicidade divina. Ou seja, Deus não é feito composto por partes ou elementos. Por isso significaria que se Deus tem partes ou elementos, significaria que alguém teria que juntar ou colocar essas partes e elementos, pressupondo uma pessoa anterior a Deus para poder fazer isso. Então a simplicidade implica a seidade, ou seja, o próprio ser de Deus é dele mesmo e não depende de nenhum ou
A princípio pode parecer que nada disso tem relação, mas vocês vão ver como essa relação começa a aparecer. Seguinte, a essência de Deus é independente de qualquer outro princípio ou causa. Depois ele vai dizer o seguinte: é livre de qualquer limite ou barreira e não depende de nenhum outro ser. A partir dessas afirmações, quais são as conclusões que nós já podemos extrair? Por exemplo, se Deus não depende de nenhum outro ser, Deus não precisa criar a humanidade, e ao criar a humanidade, fazer, por exemplo, ignorar uma certa parte da humanidade a fim de obter glória, ou seja, ele não depende de outras pessoas. Vocês começaram, eu não sei se vocês começaram a entender o que ele quer dizer. Deus, então, ele não precisa dos humanos. Naturalmente, se a humanidade não fosse criada, a glória de Deus continuaria sendo a mesma, já que a essência dele é una, ele não precisa de nós. Então, por exemplo, argumentos de que Deus precisa fazer certas coisas com a humanidade ou deixar de fazer para obter a glória ou para manifestar a sua justiça, ele não precisa disso, porque ele é um ser independente. Ele não tem necessidade dos humanos para isso. Armínio é consistente. Armínio ele está defendendo essa simplicidade divina e ele é consistente tanto com seus contemporâneos reformados, ou seja, existiam muitos outros líderes reformados na época de Armínio que estavam defendendo as mesmas posições que ele. Porque às vezes em debates, principalmente em debates de internet, em que as pessoas simplesmente não buscam estudar ou se aprofundar para defender um determinado ponto de vista, Armínio e a teologia arminiana é apresentada como se ele tivesse nascido do nada, em um vácuo, e que de repente uma pessoa resolveu mudar tudo. Não. Armínio ele está dentro de uma linha, de uma tradição histórica, e inclusive alguns dos seus pares, pastores, professores reformados, contemporâneos, ou seja, que viveram na época de Armínio, estão defendendo as mesmas posições que ele. E Armínio também está alinhado com a tradição cristã mais ampla. Então, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, são tudo a mesma coisa. Lembra? A essência de Deus é uma só. Então, nós falamos de atributos de Deus, nós falamos de bondade, nós falamos de poder, mas quando nós falamos sobre isso, cria-se uma impressão na nossa cabeça que a bondade é uma coisa e o amor é outra. A Bíblia está querendo dizer, a bondade e o amor são a mesma coisa, porque a essência de Deus é uma só. Ela é indivisível. Então, eu não posso falar em um amor que contraria o poder ou o poder que contraria o amor. O amor e o poder são a mesma coisa. O poder deve ser exercido em amor. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Armínio não defende um choque, um embate de atributos de Deus. A simplicidade divina defende exatamente isso. A bondade de Deus não pode contra a sua soberania, o seu poder, e vice-versa. O poder não pode contra a soberania. Por quê? Em virtude dessa simplicidade divina. Ou seja, Deus é um só em essência. E como que essa essência dele pode estar em conflito com ele mesmo? Então, por exemplo, o poder de Deus não pode ser exercido à parte do amor para Armínio. E aqui eu coloquei uma ressalva, dizendo, aqui vale ressaltar que a bondade, uma vez que nós estamos falando que o arminianismo defende o caráter amoroso e bondoso de Deus, então eu coloquei de uma maneira simples para dizer, é como se o arminianismo estivesse ressaltando, enfatizando a bondade em termos simples, e muitas das vezes o calvinismo ressaltando o poder, Mas o que Armínio quer dizer é o seguinte, amor e poder não estão em competição entre si. Não é uma questão de buscar uma hierarquia. O que é mais importante para Deus? Amor ou poder? Não existe isso. Amor e poder são uma coisa só. Não podem estar em conflito entre si. Então, Armínio defende esses pontos de vista. Então, de acordo com a simplicidade divina, Deus não está em conflito com ou entre si. Se Deus é independente de fatores externos, Deus não precisou, Deus não teve necessidade de criar nada. Deus, por exemplo, não precisou criar um mundo a fim de obter glória. Aquilo que Deus é para nós, os adultos, não muda com a criação.
E mais, Deus não precisava criar os humanos, nem parte dos humanos para condená-los a fim de mostrar sua justiça, afinal, Deus não depende do homem para ser justo. Muitas das vezes nós escutamos alguns argumentos, talvez pode ser uma coisa corriqueira para você, dependendo do nível do envolvimento que você tiver com o debate soteriológico. Se você for uma pessoa principiante, talvez você não entenda, mas o que ele quer dizer é o seguinte: as pessoas às vezes dizem, não, Deus faz certas coisas para mostrar a sua glória. Eu Arminio está querendo dizer, não, Deus não tem obrigação de fazer isso. Ah, se Deus não agir assim, como é que nós vamos conhecer o seu atributo de justiça? Deus não tem obrigação de fazer isso quando faz seu atributo de justiça. Se Deus precisa realizar certas coisas como os humanos para realizar, por exemplo, ou demonstrar sua justiça, eu estou pressupondo então que antes da criação do homem e da humanidade, Deus não podia demonstrar justiça, então ele não era justo. Ele só passa a ser justo a partir do momento em que ele usa os humanos, a humanidade, para fazer algo com eles e através deles demonstrar alguma coisa. Isso é incompatível com a teologia de Arminio e naturalmente é incompatível com aquilo que nós, como arminianos ou descendentes dessa herança soteriológica arminiana, acreditamos. Assim sendo, meus amados irmãos, um dos fundamentos da teologia arminiana em relação à vontade de Deus é que Deus ele não possui vontades contraditórias entre si. Da mesma maneira, por exemplo, o exemplo que eu vou usar é que poder e amor não estão em conflito entre si, as vontades de Deus também não podem estar em conflito entre si. Se nós estamos falando da essência de um ser, que Arminio começa defendendo falando da sua bondade, do seu amor, como é que esse ser ele pode estar em conflito entre si? O que ele quer dizer? Como é que Deus ele pode ter uma vontade e depois ele ter uma segunda vontade que seja contrária à sua primeira vontade? Esse Deus que tem uma vontade contrária à sua própria vontade é um Deus que nós poderíamos colocar, é um Deus que está em conflito, ele não sabe necessariamente o que ele quer, o que ele busca. O que ele quer dizer? Se Deus deseja que os homens se salvem, mas ao mesmo tempo ele deseja depois que outras pessoas não sejam salvas, a pergunta é, mas espera aí, o que você quer na verdade? Qual é a sua vontade? O que acontece? Então, Arminio vai dizer o seguinte: não, eu acredito num Deus que não está em conflito. E eu já me adianto para dizer, então isso quer dizer que no arminianismo nós acreditamos que não exista distinções entre a vontade de Deus? Não, Arminio acredita que existem distinções entre a vontade de Deus, e pode haver distinções, desde que essas distinções na vontade de Deus não sejam contraditórias. Então, ele está querendo dizer o seguinte: a vontade de Deus não pode ir contra uma segunda vontade de Deus. Por quê? Porque ele defende a simplicidade divina e que a essência de Deus é uma só, portanto ele não está em conflito. Em seu debate com William Perkins, que foi um professor da Inglaterra na época, Arminio responde o seguinte: a ordem de Deus pela qual ele ordena a fé e arrependimento sobre as pessoas a quem o Evangelho é anunciado não pode, de maneira alguma, estar em conflito com o decreto de Deus, pois nenhuma vontade ou volição de Deus, seja ela qual for, podem ser contrárias entre si. Então, como é que Deus pode querer ou desejar a salvação de todos os homens, mas ao mesmo tempo Deus ele decreta que, por exemplo, a morte de Jesus será aplicada somente para um grupo específico de pessoas? Ou seja, as vontades são contraditórias. E são essas coisas que depois vão trazer problemas na mente do leitor dos livros da Bíblia, que algumas pessoas vão tentar resolver a tensão. E Arminio vai dizer o seguinte: não existe tensão. Não existe tensão e não deveria haver tensão. Então, nessa questão, a teologia arminiana não trabalha com tensão. Arminio vai fazer distinções entre a vontade de Deus, e Arminio prefere os termos que falam, por exemplo, entre vontade antecedente e vontade consequente. Mas a vontade antecedente de Deus e a vontade consequente de Deus não estão em conflito entre si.
Stanley e Macau são dois autores. Eles escreveram um livro chamado, traduzido, né, seria assim, Jacó Arminio, Teólogo da Graça, e eles tratam basicamente da teologia de Jacó Arminio. E esses dois autores, eles dizem assim, ao fazerem a aplicação disso, né, dessa passagem que eu estou explicando sobre a bondade, a simplicidade divina, eles dizem o seguinte: colocando de outra forma, não cometerás adultério, a vontade revelada de Deus. Deus revelou na Bíblia, escrito, né? Não cometerás adultério. Então essa é uma vontade de Deus. Essa vontade de Deus está em plena ou direta contradição com cometerás adultério. Se Deus não quer que cometa adultério, naturalmente o adultério é o oposto disso, certo? Deus não quer o adultério é o oposto do que Deus quer. Agora, o cometerás adultério é a vontade decretiva ou secreta de Deus. Semelhantemente, creia e se arrependa, contradiz, persiste em sua rebelião, não se arrepende e não creia. O que ele quer dizer com isso? A Bíblia, através da sua palavra, ou seja, a vontade revelada, pede para que o homem, por exemplo, não peque. Mas, por outro lado, alguns teólogos vão defender que Deus fez algumas pessoas para que elas pecassem. Então a pergunta é, Deus ele pede que não peque, mas ao mesmo tempo ele criou causas, ele é a causa última que leva as pessoas a pecar. Então a pergunta é, Deus ele tem vontades conflitantes, ele pede para que o homem não peque, por outro lado ele trabalha de maneira que certas pessoas pequem, né? Então ele quer dizer o seguinte: essas vontades estão em conflito. Isso o arminianismo não concorda e não defende, a partir já de Arminio. Não se pode dizer que Deus deseja e não deseja o mesmo objeto, a saber, desejar e não desejar a conversão de uma e a mesma pessoa. Então o que ele quer dizer é mais ou menos o seguinte: a Bíblia diz que Deus quer a salvação de todos os homens. Aí depois um determinado grupo de pessoas vai dizer: não, na verdade Deus falou que não vai salvar todos os homens, ele não quer salvar. Então peraí, ele quer salvar ou ele não quer salvar? Qual é a vontade de Deus? Não pode estar na coisa. Então ele fala: eu não posso falar que Deus deseja algo e depois eu vou logo na frente dizendo que Deus não deseja exatamente aquilo que ele disse que ele desejou. Então a simplicidade, a teoria da simplicidade divina em Arminio vai evitar esse caminho. Esse é um dos fundamentos, por exemplo, da teologia arminiana. Então, a vontade de Deus, de acordo com a simplicidade divina, seu caráter bom e imutável, é que a vontade é sempre orientada para o bem, pois somente o que é bom é o objeto próprio ou adequado da vontade divina. E porque Deus é bom, ele sempre deseja o que é bom. Preste bem atenção. Arminio está falando sobre a bondade de Deus, está falando sobre a bondade de Deus a partir da doutrina da criação. Quais são as implicações disso para a teologia arminiana? Se Deus é bom e ele só faz o que é bom, logo, quando Deus cria a humanidade, quando Deus decide criar o mundo, os seres, ele está criando a humanidade para a comunicação daquilo que ele é. Ou seja, se ele é bom, ele criou a humanidade para o que é bom. Logo, preste bem atenção, quando Arminio vai para a sua teologia, ele vai dizer o seguinte: quando Deus está lidando, tratando com toda a humanidade, ele está na criação demonstrando a sua bondade, né? E é interessante nós notarmos que isso é muito bíblico, pois na ordem da criação da Bíblia em Gênesis, nós vemos que a partir do momento em que Deus termina as coisas, ele disse: isto é bom, foi bom. Então o que ele está querendo dizer? Deus, sendo bom, ao criar, ele está comunicando a sua bondade. Logo, a humanidade foi feita com um dos princípios de gozar da bondade de Deus. Olha como a criação, olha como as coisas estão ligadas. A doutrina da criação de Deus, juntamente aliada ao caráter de Deus, que é bondoso e amoroso, vão influenciar muito quando ele fala: então, para que o homem foi criado? Ou seja, nesse sentido que nós estamos discutindo aqui, o homem foi criado para que Deus comunicasse a sua natureza bondosa ao homem. Logo, se Deus está comunicando a bondade, a pergunta é: a teologia que defende que Deus criou uma classe de pessoas e que essa classe de pessoas foi criada para a reprovação eterna, a pergunta é: de que maneira Deus, sendo bom,
De que maneira Deus sendo amoroso, e não apenas Deus sendo bom e amoroso, Deus sendo o próprio amor, Deus sendo a própria bondade, de que maneira Deus estaria comunicando o seu amor e a sua bondade para essa massa de pessoas que foi criada com o único propósito da condenação eterna? Logo, se eu acredito que Deus criou um determinado grupo de pessoas com o fim e a finalidade de que eles sejam lançados no inferno para toda a eternidade, a pergunta para Armínio, em termos simples, é: de que maneira Deus está comunicando a sua essência, que é amor e bondade, para esse grupo de pessoas? Isso é incondizente com a natureza bondosa e amorosa de Deus que eu defendo e que eu acredito. Então isso está em compartilho. Então, prestem atenção também que geralmente as pessoas vão dizer: o arminianismo tem uma preocupação muito séria com o livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio é um mecanismo utilizado para defender o caráter de Deus. Prestem atenção, não falamos de livre-arbítrio até agora. Eu não precisei falar de livre-arbítrio para dizer: olha como é o amor e a bondade que levam ao raciocínio de Armínio para dizer que Deus não poderia ter criado uma massa de humanos para rejeitá-la, pois isso não está de acordo com a sua natureza bondosa e amorosa. Essa passagem está querida. Então, Armínio, em termos de terminologia, agora vamos falar o seguinte, né? Em termos de terminologia, Armínio ele prefere o uso de vontade antecedente e vontade consequente. Exemplo: Deus deseja salvar todos os homens. 1 Timóteo 2,4. Consequente, nem todos serão salvos, pois alguns recusam a graça. Essa é a vontade consequente. Então, é a vontade antecedente de Deus que é resistível. A vontade de salvar pela fé e condenar pela ausência de fé não será frustrada. Nesse aspecto, o que ele quer dizer é o seguinte: Deus ele tem uma vontade antecedente, que é a salvação de todos os homens. Por outro lado, existe uma condição. Qual é a condição? A fé. Acreditar em Deus. Então Deus, ele, na sua vontade consequente, ele diz: a salvação será dada através da graça, através da fé. Então ele vai dizer o seguinte: mas também quem não tiver fé será condenado. Então a vontade consequente de Deus vai acontecer de qualquer maneira. A vontade consequente de Deus para os que têm fé é a salvação, a vontade consequente de Deus para os que têm ausência de fé é a condenação. O que ele quer dizer? A vontade antecedente de Deus, nesse sentido, ela pode não ser realizada. Aí você fala: mas quer dizer então que os planos de Deus vão ser frustrados? Não, dentro do que Deus planejou para que não violasse o seu caráter, ele precisa fazer isso. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Temos a citação de um outro professor, de um outro teólogo, o Richard Miller, é um teólogo reformado e um dos principais estudiosos da atualidade, de Armínio. Ele diz o seguinte sobre Armínio e a bondade: o intelectualismo radical de Armínio coloca o conhecimento divino do bem antes de todos os atos e desejos divinos e identifica o bem humano como derivado do bem divino. Na verdade, o bem último de todos os seres humanos surge para mim como o mais elevado bem que depende ontologicamente da participação da criatura na bondade criativa de Deus. Deus deseja primeiro a sua própria bondade e segundo a bondade da criatura em e através dele mesmo. Então ele está querendo dizer o seguinte: antes de qualquer decreto da parte de Deus, antes de qualquer ação da parte de Deus, Deus em sua essência é amor, ele é bondade, por exemplo. Então, os seus decretos, naturalmente, vão ser orientados que é amor e bondade. Então, o que ele quer dizer? A essência de Deus como amor e bondade, por exemplo, são anteriores, em termos, vamos dizer assim, lógicos, aos decretos. Só que os decretos de Deus não podem ser realizados sem que Deus possa expressar a sua bondade e o seu amor. Ou seja, bondade, a essência de Deus, é anterior a qualquer decreto da parte de Deus.
Deus sabe ou conhece o bem, e a sua vontade é para o bem da criação. Ele deseja e, consequentemente, age para o bem das criaturas. Vamos ler aqui uma frase que termina. O domínio de Deus sobre as criaturas não é tão infinito a ponto de que ele pode legalmente fazer com as criaturas o que seu poder infinito absoluto quiser. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: existem em termos, vamos dizer assim, a gente fala que Deus ele pode fazer o que ele quiser, correto? Ele tem todo o poder. Mas Deus ele pode fazer um quadrado redondo? Ou ele pode transformar um redondo em quadrado? Não, isso é uma coisa ilógica, uma coisa que Deus não vai fazer. Por exemplo, Deus pode pecar? Não, Deus não pode pecar. Então, o que Arminio quer defender? Deus pode agir com determinada pessoa de maneira contrária à sua natureza? Não. Se a natureza de Deus é amor e bondade, como é que ele pode agir de maneira que não haja amor e que não haja bondade? Ele não pode ir contra ele mesmo. Então, pense na criação, pense na salvação do homem, pense em tudo que Deus faz através da sua essência, através da sua natureza, porque Deus ele não pode ir contra a sua própria natureza. Arminio jamais se afasta da doutrina da simplicidade divina e ele insiste que a vontade de Deus só pode desejar aquilo que não for contrário, aquilo que não for oposto à essência divina. Nós já falamos sobre isso, né, que amor e poder do arminianismo não estão em conflito. Então, deixa eu me adiantar aqui. Eu não sei se todos vocês tiveram acesso à leitura do livro Teologia Arminiana de Realidades, do professor, pastor e teólogo Roger Olson, mas no livro 4 ele vai tratar exatamente disso. Ou seja, é interessante que quem leu, de repente ele possa reler, para que ele possa entender isso, e quem não leu, se tiver a oportunidade de adquirir a obra, é interessante. No livro 4 do livro Teologia Arminiana, o Roger Olson vai dizer o seguinte: o verdadeiro âmbito, ou seja, o centro da teologia arminiana é o caráter justo e amável de Deus. O princípio essencial do arminianismo é a vontade universal de Deus para a salvação. Outros dois autores, o Jerry Walls e o Joseph Dongel, que fizeram um livro juntos chamado Por que Eu Não Sou Calvinista, logo na introdução dessa obra, eles vão dizer o seguinte: embora concordemos que parte da disputa soteriológica entre arminianismo e calvinismo, embora concordemos que parte da disputa gira em torno do assunto da soberania e liberdade humana, argumentamos que a verdadeira e principal disputa não seja de poder, mas antes sobre o caráter de Deus. A questão essencial aqui é qual paradigma teológico faz o melhor trabalho na apresentação da figura bíblica do caráter de Deus. Qual sistema teológico fornece uma descrição mais adequada do Deus bíblico, cuja natureza é amor santo? O que eles querem defender? Nesse debate, nós estamos aqui tratando do caráter de Deus. Qual é o sistema soteriológico que apresenta Deus de maneira amorosa, santa, da maneira mais correta? Então, na verdade, o debate gira em torno disso. Um dos fundamentos da teologia arminiana é a presciência. A presciência está totalmente ligada à área da predestinação, e no momento da predestinação nós podemos voltar a isso. Mas a presciência, ou seja, o conhecimento de Deus de todas as coisas, de maneira infalível, de maneira exaustiva, antes que elas aconteçam, em termos, vamos dizer assim, lógicos. Então, por que não é possível que o conhecimento de Deus do futuro seja perfeito e, entretanto, não determine o futuro, assim como o nosso conhecimento do passado não determina o passado? O que está sendo debatido aqui é que as pessoas dizem o seguinte: Deus sabe o que vai acontecer, então significa que foi Deus que determinou o que vai acontecer, porque só assim ele pode saber o que acontece. No arminianismo não. No arminianismo a presciência é: Deus ele conhece tudo o que acontece, mas ele não determina, ou seja, a presciência de Deus não exige o determinismo de
divino, ou seja, Deus não precisa determinar para que ele possa conhecer aquilo, determinadas coisas no futuro. Então a presciência no arminianismo não compactua com a ideia de determinismo. Então, por exemplo, no livro Jacó Arminio, Teólogo da Graça, na página 64, há uma frase que diz o seguinte: Arminio está alinhado com as principais linhas da tradição cristã em sua afirmação tanto da presciência quanto da negação do determinismo. Então preste bem atenção. O arminianismo defende a presciência, sem o determinismo, sem que Deus determine o que vai acontecer. Aí você fala, está vendo? As pessoas vão dizer, Arminio inovou. Não, Arminio simplesmente faz parte de uma linha, de uma escola teológica que defende isso antes. É engraçado que o que nós chamamos de arminianismo não é necessariamente as doutrinas que foram formuladas ou melhor entendidas por Arminio. Na verdade, o arminianismo é chamado assim pelo fato de Arminio ter defendido essas visões, mas essas visões não nasceram necessariamente com Arminio. Ou seja, Arminio ele se insere e ele coloca, e a história comprova isso, que ele está dentro de uma tradição totalmente histórica. Ou seja, Arminio sempre apela aos pais da igreja, aos principais teólogos, dizendo: veja, eu não sou o primeiro a interpretar o texto bíblico dessa maneira. Arminio faz muito uso da teologia histórica para dizer: vejam os concílios da igreja que passaram antes, e veja que nenhum concílio, por exemplo, ele vai dizer, nos primeiros 600 anos da história da igreja, nenhum concílio endossou essas posições que hoje estão dominando, estavam dominando a Holanda no momento em que Arminio vivia, e que as pessoas estavam acusando de heresia. Falam, não, quer dizer, eu faço parte, estou inserido dentro de uma tradição que sempre defendeu isso. Então Arminio vai dizer: olhem para os primeiros pais e vejam se o meu pensamento está em desacordo ou se está em acordo. E olhem para a posição defendida por vocês e vejam se o que vocês estão defendendo está de acordo com a minha patrística, os primeiros e os principais pais defenderam ou não. Então, na verdade, se vocês falam de novidade, a novidade na interpretação é de vocês e não minha. Aqui ele vai falar sobre a presciência, mas eu gostaria de me adiantar para falar sobre o seguinte: Deus ele é relacional, ou seja, Deus é um outro princípio, é outro fundamento do arminianismo. Deus ele é relacional, ou seja, a Bíblia nos diz que Pai, Filho e Espírito são um e relacionais. Logo, o homem, ao ser criado como imagem e semelhança de Deus, foi criado como ser relacional. Ele quer dizer, o homem foi criado para gozar de relacionamentos. Deus, na sua natureza, ele é um ser relacional. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, se Deus é relacional, logo eu e você também fomos criados relacionais. Quais são as implicações disso? Eu gostaria de ler, inclusive, a leitura desse livro. Eu fiz boa parte dela no avião quando eu estava voltando da primeira conferência cristã arminiana em Caruaru, em fevereiro do ano passado. E eu comprei uma obra chamada Simplesmente Cristão, do N.T. Wright. E é muito interessante, esse livro me ajudou até para a preparação de alguns sermões. Inclusive eu usei ele para tratar de um sermão sobre Natal, agora no Natal passado na minha igreja. E preste atenção numa frase que eu extraí do livro Simplesmente Cristão: fomos feitos um para o outro, entretanto, esperar que o relacionamento dê certo sem explicar como isso é possível, talvez seja algo extremamente difícil. Trata-se de um paradoxo. Todos nós sabemos que somos seres comunitários e fomos criados para viver em sociedade. No entanto, muitas vezes somos tentados a bater a porta e a deixar tudo para trás, declarando que não fazemos mais parte de nenhuma comunidade. Ao mesmo tempo, porém, esperando estabelecer até onde nós devemos resgatar e consolar. Isso é muito comum na igreja. É comum que alguém, às vezes, ao ficar triste e chateado, ele fala: eu não vou mais para a igreja, não volto mais naquele lugar. Mas, na verdade, no fundo, o que ele quer? Ele quer que as pessoas cheguem até e falem: que isso? Vamos lá.
falar, se alguém te maltratou, se alguém... Não, ou seja, a pessoa ela fica chateada com algo que uma determinada comunidade fez para com ela, mas ao mesmo tempo ela quer que alguém a busque e a resgate com isso. E isso é muito comum na igreja. Ninguém sai da igreja querendo, eu não quero mais fazer parte disso. Isso, vamos dizer assim, seria uma exceção. As pessoas ficam chateadas com algo, mas na verdade elas gostariam de que aquilo não tivesse acontecido. Ou seja, elas gostariam, antes de tudo, de poder viver em comunidade, de uma maneira relacional. O N.T. Wright ele coloca isso como ecos de uma voz. Ele fala assim, são ecos que Deus coloca em nós para mostrar que existem coisas além do que nós imaginamos. E ele apresentou nesse livro 4 ecos. Um dos ecos é relacionamentos. Ele diz, o nosso anseio por relacionamentos é algo que Deus colocou em nós como parte da imagem e semelhança de Deus. As pessoas gostam de se relacionar. As pessoas gostam de viver em comunidade. As pessoas gostam disso porque elas foram criadas para isso. Um outro excerto do livro diz o seguinte: quase todos nós, mesmo os naturalmente tímicos e introvertidos, não gostamos de ficar muito tempo sozinhos. Alguns escolhem viver assim por razões religiosas, tornando-se eremitas. Outros agem desse modo para escapar do perigo, como um criminoso condenado, que prefere ficar confinado sozinho numa cela a ter que enfrentar a violência da prisão. Entretanto, aqueles que fazem esse tipo de escolha geralmente estão conscientes de que não é normal. Às vezes as pessoas se fecham dentro de si mesmas e acabam por enlouquecer, isoladas da sociedade humana. Elas não sabem mais quem são. É como se nós, humanos, tivéssemos sido feitos para encontrar nosso propósito e significado, não simplesmente em nós mesmos e em nossas vidas interiores, mas no outro e nos significados e propósitos compartilhados com uma família, uma rua, um local de trabalho, uma comunidade, uma cidade, uma nação. Quais são as implicações disso? Significa que eu e você fomos criados para relacionarmos uns com os outros. Deus criou então, uma outra finalidade de Deus ao criar o homem é para relacionar-se com o homem. Agora a pergunta é, se Deus é relacional e nos criou para o relacionamento, aí veja como isso tem relação de novo com a doutrina da criação e a doutrina da soteriologia no arminianismo. Qual é o tipo de relacionamento que Deus tem com os reatores? Com as pessoas que foram condenadas. Se Deus ele é relacional, qual é o tipo de relacionamento que ele vai ter com eles? Qual é a finalidade do relacionamento de Deus para com as pessoas condenadas? Qual é o propósito do relacionamento de Deus para com essas pessoas? A necessidade de uma pessoa por relacionamentos sociais recíprocos não é menos real e verdadeira do que sua necessidade de curar, água e comida. Deus criou essa necessidade de relacionamentos sociais em nosso design básico e ela, necessidade, não pode ser ignorada sem sérias consequências. Podemos inferir de Gênesis 2,18 que não é bom que o homem seja solitário. Deus criou o homem para a comunidade. Nós fomos criados para o relacionamento. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas apenas um breve comentário. O que são as lutas sociais? Vou fazer uma análise bem superficial, mas quer dizer, é uma tentativa do homem superar um desejo que ele tem de relacionar-se com várias pessoas, que muitas das vezes se criam, né? Embora o termo seja colocado, as pessoas às vezes falam, eu tenho 50 mil amigos no Facebook. Não são amigos, mas ele quer dizer, ou seja, existe uma necessidade para dizer, olha como eu tenho relacionamentos, ou seja, a mídia social está aí para dizer que o homem foi criado para relacionamentos, e que o homem gosta de relacionamentos. Então ele quer dizer, e por que nós gostamos de relacionamentos? Por quê? Porque Deus ele é um ser de relacionamentos e na nossa imagem e semelhança ele colocou algo desse desejo, desse anseio que nós tenhamos relacionamentos para com Deus. Agora, Deus ao criar o homem, Deus ele criou para um relacionamento, e para que o relacionamento seja verdadeiro, eu só posso ter um relacionamento verdadeiro com uma pessoa. Exemplo, esse público aqui de Madeira, ele me ama. Tudo, ele nunca reclamou de nada que eu fiz.
Tem dia que eu chego mal-humorado em casa, mas ele nunca me Ele me entende, eu me entendo. Esse culto de madeira aqui é o meu melhor amigo. Eu tenho um relacionamento especial com esse culto de madeira. Me desculpe, mas o que você está falando não é um relacionamento. O culto não te responde. O culto não dialoga com você. Então o que ele quer dizer? Se Deus é relacionamento, se Deus é um ser de relacionamento, Deus quer relacionamento com pessoas. E aí nós vamos começar a entrar agora no livre-arbítrio, por exemplo. E para que o relacionamento exija, essa pessoa, é preciso que o relacionamento seja uma pessoa que tenha poder de escolha de fazer algo ou não fazer algo. Então, Deus ele trata de relacionamento com pessoas. Se essa pessoa não puder fazer determinada coisa, isso não é um relacionamento. Não pelo menos dos modos que nós defendemos. Para que exista um relacionamento sério e verdadeiro, o relacionamento precisa ser com uma pessoa, não com um ser inanimado, ou um robô, ou um autômato. É essa a ideia. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele possui pessoalidade e personalidade. Embora muitas vezes até mesmo no dicionário pessoalidade e personalidade sejam definidos de maneira sinônimas, nem sempre elas querem dizer as mesmas coisas. Nesse caso, a personalidade são todos os elementos que andam juntos para constituir uma pessoa. E personalidade, a forma como uma pessoa pensa, sente e age. Então Deus, ao criar, o arminianismo vai dizer o seguinte: Deus criou pessoas. Deus criou o homem para relacionamento com essa pessoa e Deus criou pessoas. Então nós estamos lidando com pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. A semelhança, a semelhança da frase, a imagem e semelhança de Deus, ela é resumida na palavra pessoa. Como nós falamos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A semelhança quer dizer o seguinte: nós somos uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. A palavra pessoa resume a ideia de relacionalidade e moralidade. Deus é pessoal, o homem é pessoal. A essência básica da ideia de ser criado à imagem de Deus é que o homem é um ser pessoal. Uma pessoa é alguém que pensa, sente e age. Quer queiramos pensar no ato de desejar como função de uma faculdade da pessoa, ou simplesmente uma pessoa fazendo uma escolha, o fato permanece que a habilidade de escolher entre duas coisas é parte de ser uma pessoa. Então, agora nós começamos a entrar no livre-arbítrio. Por que defendemos o livre-arbítrio libertário, que é a opção de você fazer pelo menos entre duas coisas? É que para ter uma relação, é como se fosse o seguinte: preste bem atenção. Se eu pego um de vocês aqui, de uma maneira simples, eu pego, por exemplo, uma faca, seguro com uma mão no seu pescoço, coloco uma faca no seu pescoço e diz o seguinte: você quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Eu gosto muito de você quer ser meu amigo? Mas eu estou com a faca no seu pescoço. O que você vai responder? Lógico, eu sou seu melhor amigo desde criança. Eu não quero ser seu amigo, eu sou o seu melhor amigo. Falo, eu tenho um relacionamento, esse cara que gosta de mim, gosta muito de mim, mas tem uma faca no pescoço dele, né? Será que ele está respondendo de maneira sincera? Ele de fato tem a escolha, de uma maneira assim, de dizer não para a sua amizade? Será que ele tem? Então o que ele quer dizer? A pessoa, para ter um relacionamento, ela precisa ter essa habilidade de dizer sim ou não para determinadas coisas. É isso que trata de um relacionamento de Deus. Então, aí eu vou me adiantar, mas para dizer, é preciso, porque nós acreditamos, um dos pontos do arminianismo é que a graça é irresistível, ou seja, de uma maneira, estou fazendo uma analogia para dizer o seguinte: Deus, ele não chega com a sua graça para determinadas pessoas de maneira que essas pessoas não possam dizer não, porque se Deus chega com uma graça em que essa pessoa não pode recusar essa graça, a pergunta é a mesma: isso é um relacionamento? Se a pessoa não pode dizer não?
Eu vou um pouco mais além, talvez com uma analogia um pouco mais forte. Se eu chego para uma mulher e falo o seguinte, me ama, ela fala, mas eu não te amo. Eu falo, não, você vai me amar de qualquer jeito. Isso é um relacionamento. Isso é conhecido por uma outra palavra. Então vocês deu para entender? Quer dizer, Deus ele é um ser relacional, e ele está querendo dizer o seguinte, ele é um ser relacional e o relacionamento para ser um relacionamento sincero implica que a pessoa precisa ter escolha nessa questão e a pessoa precisa ser uma pessoa, e para ser uma pessoa ela precisa ter escolha. Então as coisas estão todas ligadas nessa questão. Livre-arbítrio libertário. Geralmente as pessoas falam o seguinte, tal grupo defende o livre-arbítrio, tal grupo não defende o livre-arbítrio. Não, essa questão não é bem assim. Todos os grupos, nesse caso, os dois grupos envolvidos no debate, arminianismo e calvinismo, defendem o livre-arbítrio. A questão é que eles defendem um livre-arbítrio diferentes. Por exemplo, o arminianismo defende o livre-arbítrio libertário, ou também chamado incompatibilista, ou não compatibilista, que ele quer dizer o seguinte: é a livre agência que permite as pessoas fazerem o contrário do que não fazem. Por exemplo, uma pessoa pode escolher livremente entre pizza e macarrão, desculpe o erro de digitação ali, presumindo que ambos estejam disponíveis. Se a pessoa escolher macarrão, a escolha é livre no sentido não compatibilista de que a pizza também poderia ter sido escolhida. Nada determinou a escolha do macarrão, exceto a decisão da pessoa. Talvez pode parecer que isso não seja importante, mas, por exemplo, vamos falar rapidamente de uma história bíblica bastante conhecida. Todo mundo conhece, já leu, ouviu pregações, por exemplo, sobre a história de José do Egito. José, ele foi traído pelos seus irmãos, não foi? Ele foi vendido pelos seus irmãos? Ele foi lançado no poço pelos seus irmãos? A pergunta é, nós defendemos o seguinte: será que os irmãos de José poderiam ter escolhido não vendê-lo? Será que os irmãos de José poderiam ter escolhido não lançá-lo no poço? Será que os irmãos de José poderiam ter escolhido não agir com ciúmes em relação ao irmão de José? Sim, nós acreditamos que sim. Eles tinham duas escolhas. Eles optaram por uma. No calvinismo, não. Vocês podem olhar, por exemplo, o R.C. Sproul, que é um teólogo conhecido e importante no calvinismo, ele vai dizer o seguinte: o livre-arbítrio que eles defendem como compatibilista é que a pessoa só pode fazer uma coisa. Então, na verdade, a interpretação do Sproul, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: os irmãos de José só poderiam ter ciúme deles, só poderiam ter vendido, só poderiam ter lançado na cova. Todas as ações só poderiam acontecer da maneira como que aconteceu. Agora a pergunta é, se os irmãos de José só poderiam ter vendido ele, não tinham a opção de não vender, eles podem ser responsáveis por terem vendido José? Aí entra o outro princípio do arminianismo. O livre-arbítrio libertário é necessário para manter a responsabilidade do homem. Se eu não tenho a opção de fazer alguma coisa, se eu só posso fazer uma única coisa, como é que eu posso ser responsável por não fazer aquilo que eu não posso fazer? Por exemplo, se Deus criou o homem pecou, aquela pessoa foi criada, a consequência depois disso tudo é que o homem nasceu, está em delitos e em pecados, como diz em Efésios, o homem está morto. Aí o homem não pode responder a Deus, sem que Deus o alcance através da sua graça. Agora, se Deus não envia sua graça para aquela pessoa, significa que a pessoa não pode chegar-se até Deus. Se a pessoa não pode chegar-se até Deus, ela pode ser responsável por não escolher Deus? Nós defendemos agora, a partir depois de tudo que já foi dito, de que Deus, através da doutrina da criação, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus ele quer comunicar a sua bondade, o seu amor na criação, de que Deus ele é um ser relacional, e no seu relacionamento ele quer que nós experimentemos a sua bondade, o seu amor, de
podemos viver eternamente com Ele. E aí ele vai dizer o seguinte: se Deus quer um relacionamento, esse relacionamento é com uma pessoa, e para ser uma pessoa pressupõe-se que precisa ter escolha. Por que precisa ter escolha? Para que depois eu possa cobrar a responsabilidade daquela pessoa. Eu posso chegar, por exemplo, para uma criança de 2 anos e dizer o seguinte: você vai ser punida agora, porque você não terminou a sua lição de álgebra. A criança de 2 anos vai saber resolver uma lição de álgebra? Você pode punir? Não. Chega para o seu filho de 3 anos e diz o seguinte: filho, a sua tese, a sua dissertação de trabalho ainda não dá prova, portanto, eu vou te colocar de castigo, tá? Ele pode fazer isso? Ele consegue fazer isso? Então você irá responsabilizá-lo por algo que ele não pode fazer? Aí a pergunta é: como é que Deus, supostamente, sendo um Deus bondoso, sendo um Deus de justiça, sendo um Deus que não é imparcial para com ninguém, Ele pode considerar responsável uma pessoa que não é dotada da habilidade de escolher aquilo que Deus quer que a pessoa escolha? Não pode ser. Não pode ser responsabilizado. Então, para isso é preciso, pressupõe-se que nós precisamos ter o livre-arbítrio libertário. Então, uma ação livre é aquela que não tem uma condição suficiente ou causa prévia para seu acontecimento. No meu exemplo, eu vou voltar aqui. Qual é a causa daquela pessoa que eu estou segurando pelo pescoço com uma faca no pescoço dele? Qual é a causa que está levando ele a aceitar a minha oferta de amizade? A faca. Para ser livre, a pessoa deveria escolher sem que eu tivesse um elemento da faca, que é a causa anterior. É o elemento que está levando essa pessoa a aceitar a minha amizade. Então, o que ele quer dizer? Para que uma ação seja livre, não pode ter ações antecedentes que levem essa pessoa a agir da maneira como ela agiu. Caso contrário, essa ação não é livre, não pode ser livre. Nós temos aqui também uma outra citação do livro Porque Não Sou Calvinista. Eu gostaria de ler uma citação de Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, aquele caminho da conversão de Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, na página 27 diz o seguinte: os arminianos acreditam que tal livre-arbítrio libertário em assuntos espirituais é um dom de Deus por meio da graça preveniente, graça que precede e capacita os primeiros indícios de uma boa vontade para com Deus. Ou seja, os arminianos sim defendem que nós temos o livre-arbítrio libertário, mas esse livre-arbítrio libertário não é inato, tá? O homem não nasce com isso já. Ele já nasceu com essa habilidade. Não. Esse livre-arbítrio libertário em assuntos espirituais só vai poder ser realizado depois que o homem for alcançado pela graça de Deus, chamado nesse sentido graça preveniente. Então, essa ideia de que nós temos de que o homem pode escolher entre duas coisas em assuntos espirituais só pode acontecer depois que a graça de Deus alcançar o homem. Sem isso, o homem por si só ele não pode buscar a Deus. Então, eu vou falar de outros fundamentos de uma maneira agora bem resumida dos pontos do arminianismo. É comum também as pessoas dizerem que o arminianismo não defende a depravação total, e isso é um engano, Nós temos várias citações do próprio Armínio e vários livros hoje que já corrigiram esse erro propagado e difundido entre muitas pessoas. Então, nós temos uma frase do próprio Armínio que diz: se ele está pecaminoso e caído, o homem não é capaz dele por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom. Mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, em todas as suas atribuições, por Deus em Cristo através do Espírito Santo, para que seja capaz de entender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração e renovação, eu considero que, uma vez que ele é liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar,
fazer o que é bom, mas entretanto não sem a contínua ajuda da graça divina. A citação do George Rawson, citando a declaração de sentimentos de Arminio. É muito comum quando você debate com pessoas, vamos dizer assim, mais sérias sobre arminianismo, e eu me recordo de um debate que eu tive, a pessoa que estava debatendo comigo, quando eu citei essa frase de Arminio defendendo a depravação total, ele falou assim: não, mas isso é muito parecido com o meu sistema soteriológico, então eu e você pensamos iguais. Então, muitas das vezes, quando nós discutimos com essas pessoas, nós estamos discutindo com pessoas que não conhecem o que elas estão, no caso, combatendo. Por exemplo, o meu oponente no debate, quando ele ficou surpreso com a minha afirmação, ele mostrou, na verdade, que ele estava debatendo comigo, partindo do pressuposto de que ele queria defender algo que fosse diferente da depravação total. Então, as pessoas hoje, e é preciso tomar muito cuidado com isso, debatem pontos dos quais eles não conhecem. E o arminianismo é muito pouco conhecido. Então, cuidado quando você ouvir: o arminianismo é isso ou aquilo, porque as pessoas estão, como diz o Walson, propagando mitos, espantados acerca. Então, nós temos uma frase do próprio Arminio para dizer que a declaração do homem existe. Agora, isso, eu acho que, de maneira prática, o que isso pode influenciar nas pessoas são frases que muitas das vezes nós encontramos em meios que deveriam ser arminianos, que não são ou que não conhecem. Por exemplo, é comum que as pessoas escutem determinadas pregações, alguém diz assim: dê um passo para Deus e Deus vai dar um passo em direção a você. Escolha Deus e Deus escolherá você. Ou frases parecidas com isso. Alguém em algum lugar, em algum momento da sua vida, no seu caminhar cristão, você já ouviu frases parecidas com essa? Quem já, por favor, levanta a mão, só para eu ver. Então, isso aqui é extremamente importante, por isso que isso é importante. E aqui, eu vou pular para Romanos 3, para que nós possamos ler uma pequena porção do texto do seguinte: como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Não há quem faça o bem, não há quem o sobe. A sua garganta é o sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a biografia, é a sinopse de quem? De quem que Deus está falando aí? Nessa passagem? De toda a humanidade. De toda a humanidade, não é? Agora, olha o que o texto diz. Se você estivesse fazendo um sermão, olha o que você extrai dessa parte do texto. Não há um justo, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas como nós não estamos fazendo uma exegese, nem um sermão sobre isso, vamos olhar só sobre o ponto 3, que diz: não há ninguém que busque a Deus. E eu posso voltar no texto para ver que lá no começo diz: não há ninguém que busque a Deus. É a passagem da Bíblia. Se não há ninguém que busque a Deus, como que a pessoa pode dar um passo em direção a Deus? Se o texto bíblico diz que não há ninguém que busque a Deus, não pode. Biblicamente não pode. É aí que muitas das vezes os arminianos ou os pseudo-arminianos são criticados. Porque isso é pelagianismo. Isso é semi-pelagianismo. Por quê? Porque o homem que está dando passo para a salvação, o arminianismo não acredita nisso. Nós acabamos de ler a frase de Arminio que diz: e ser estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz nem por si mesmo de pensar, agir. Só vai fazer isso depois que ele for atingido pela graça. Aí é que ele vai poder fazer isso. Então, o que existe nessa frase? Quando a pessoa diz busque a Deus, talvez não seja a intenção dele, mas a pessoa que está na plateia, a pessoa que está na nave da igreja,
tem a ideia de que você pode buscar a Deus. Mas o que ele quer dizer? Se você está buscando a Deus, você só está buscando como reflexo de Deus já ter te buscado. Pois o versículo bíblico diz que nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, nós o escolhemos por quê? Porque ele nos capacitou a escolher. Ou seja, a ação divina é sempre anterior à nossa. Então, em termos técnicos, evitem essas frases nas igrejas. E quando eu falo isso, eu falo também o seguinte: vamos lembrar que um dos fundamentos do arminianismo é o caráter bondoso e amoroso de Deus. Eu gosto muito do pastor e do teólogo Warren Wiersbe, e um dos seus sermões ele trata disso. Ele fala o seguinte: quando você for corrigir alguém, corrija essa pessoa, porque essa pessoa precisa de correção, mas não corrija sem amor. Às vezes nós falamos assim: eu gosto tanto daquela pessoa que eu não vou corrigi-la não, porque senão ela vai ficar chateada comigo. Então, você não corrige supostamente para demonstrar amor, mas você tem que agir, você tem que usar as duas coisas. Você precisa corrigir, mas você precisa fazer em amor. Então, converse com as pessoas que de repente falam frases assim e expliquem que essa frase é uma frase antibíblica, por mais que a pessoa não saiba, mas faça isso em amor, e assim a gente já começa a corrigir. E é interessante que, ao enfatizar que se você está escolhendo a Deus é porque Deus já agiu antes de você, você está mostrando para aquela pessoa o quanto Deus a ama. Ou seja, antes dela pensar em buscar a Deus, Deus já estava buscando. Ou seja, olha como esse Deus é bondoso e amoroso. Ele estava querendo a salvação daquela pessoa. Então, isso é um outro fator que vai mostrar para a pessoa o quanto Deus é bondoso e amoroso para com aquela pessoa. Expiação ilimitada. Esse tema ele vai ser tratado, se não me engano, pelo pastor Vinícius. Então nós só temos que pincelar aqui para dizer o seguinte: João 3,16 todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Preste bem atenção de novo. De acordo com a simplicidade de argumento que eu citei no começo, o mundo não pode ser, as coisas de Deus não podem ser em conflito. Quer dizer, esse mundo não pode ser um mundo que de repente não seja o mundo todo, e Deus falou, não. Então, quer dizer, a interpretação arminiana é: Deus está falando de mundo, de cosmos, né? Então ele ama todo o cosmos, ele ama todo o mundo e quer a salvação dos seres viventes. Então, a expiação, Deus, ele morreu por todos. Depois, todos os pecados são destituídos da graça de Deus. Nós lemos lá em Romanos 3. Essa é a declaração comum. O homem não pode se salvar sem a ajuda de Deus, mas Deus, na eternidade passada, teria escolhido alguns pecadores incondicionalmente. Ou seja, Deus escolhe dentre os pecadores alguns, e ainda que esses mortos não tivessem fé, Deus lhe deu vida e regeneração, mas por outro lado decidiu não salvar os demais. O arminianismo não acredita nisso. E por que o arminianismo não acredita nisso? Porque um Deus bondoso e amoroso não faria isso. Ali algumas pessoas olha porque é importante eu tratar da simplicidade divina. As pessoas vão dizer o seguinte: mas Deus, ele ama todas as pessoas. Mas como que Deus ama as pessoas sem querer a salvação dessas pessoas? É muito comum em debates e até mesmo em sermões, uma analogia, né, que eu mais tenho ouvido é o seguinte: eles falam o seguinte, vocês, arminianos, não entendem o seguinte: você é casado? Sim, sou casado. Então, você ama a sua esposa? Então, sim, eu amo a minha esposa. Ele fala o seguinte: então, você ama a sua esposa. Agora, você ama as irmãs da igreja? Então, sim, eu amo as irmãs da igreja. Ele fala assim: mas você ama as irmãs da igreja da mesma maneira que você ama a sua esposa? O que ele quer dizer? Não, você ama mais a sua esposa do que você ama as outras mulheres do mundo. Você ama mais o seu pai do que você ama todos os outros homens do mundo. Então, da mesma maneira que você ama mais uma pessoa e ama menos outros, Deus também, ele ama todas as pessoas, mas ele ama mais um grupo de pessoas e ama menos outro grupo de pessoas. Só que essa analogia não funciona. Por quê? Porque a questão não é amar mais e amar menos. A questão é que Deus fez aquelas pessoas para o mal, criou aquelas pessoas para a condenação.
Então, nesse sentido, a analogia não se sustenta pelo seguinte: eu posso não amar uma outra mulher como eu amo a minha esposa, mas isso não significa que eu desejo o mal dela ou que eu esteja trabalhando para a condenação dela. Logo, a analogia não se sustenta. Então, quando alguém vier com essa analogia, você pode usar isso. Quer dizer, no caso de Deus, Deus fez aquelas pessoas que supostamente Ele ama para aquele determinado fim. No meu caso, embora eu não ame uma outra pessoa como de repente eu amo minha esposa, eu não estou trabalhando para o mal daquela pessoa e nem tornando certo o mal daquela pessoa. É a pessoa que está escolhendo, ou seja, eu posso até amar menos, mas isso não significa que eu estou trabalhando para a perdição daquela pessoa. O que no caso do sistema soteriológico, eles vão defender exatamente isso. Então nós somos feitos livres pela graça. Voltando aqui ao que nós falamos. Temos livre-arbítrio para a salvação? Temos. Quando? Depois que a graça de Deus nos atingiu. Sem que a graça de Deus nos atingiu, como que nós somos? Nós somos um retrato de Romanos 3. Não há um justo, não há um sequer, não há quem pense, não há quem busque a Deus. Antes de sermos atingidos pela graça, nós somos exatamente aquilo que é retratado em Romanos 3. Então, essa graça que chega antes, que nós chamamos de graça preveniente, as pessoas costumam dizer o seguinte: Wellington, mas que coisa, de onde vocês tiraram isso? A palavra preveniente não está na Bíblia. Ou está na Bíblia? Está na Bíblia? Não. Não está na Bíblia. Mas Trindade está na Bíblia? Calvinismo está na Bíblia? Então, outro argumento falacioso, quer dizer, é uma maneira de você apresentar determinado ponto. O que é a graça preveniente? É a graça de Deus que chega antes. Os arminianos, basicamente, em termos simples, acreditam que essa graça chega basicamente de duas maneiras. Um acredita que essa graça de Deus chega no momento em que a pessoa escuta o Evangelho, e outros acreditam de repente que isso, a cruz de Cristo já fez isso para a pessoa. Em termos simples, isso é matéria do Luiz. Depois vocês fazem pergunta para o Luiz. Mas então, é essa graça preveniente. As pessoas falam, outra coisa que é muito comum as pessoas dizerem mas nunca ninguém falou isso, nunca ninguém defendeu isso. Não, a história da igreja está repleta de pensadores, de teólogos que usaram esses mesmos termos, ou seja, Arminio não está sendo inovador ou novo ao usar esses termos. Então, na verdade, a falta de conhecimento da teologia histórica da pessoa leva a fazer essa afirmação, porque ele não conhece outras pessoas antes de Arminio que usaram o termo e pensa que foi Arminio que usou, que cunhou e que passou a usar isso, quando na verdade esse tipo de expressão já fazia parte, vamos dizer assim, do círculo acadêmico de professores há muito tempo. Então, está falando sobre graça preveniente, página 45 a 47 do livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, está tratando exatamente disso. Meus amados irmãos, não entendam isso como um momento de propaganda, mas eu gostaria de dizer o seguinte: infelizmente, em termos editoriais brasileiros, o arminianismo não tem muitas obras publicadas, são poucas as obras. Então, quando eu falo o seguinte, uma vez que são poucas as obras que tratam sobre a teologia arminiana, se você tiver condição, adquira. Por quê? Porque você vai numa fonte segura, fiel, para você tratar e poder aprender. Então, todo e qualquer livro que você souber, tiver conhecimento, também não são tantos assim. Então é bom que, se você não tiver, que você procure adquirir. Porque, por exemplo, naturalmente eu não tenho mais tempo para tratar sobre isso, vocês poderão se aprofundar a partir dessas literaturas. Então aqui, mais uma vez, está falando sobre graça preveniente. Eu só quero deixar claro, por exemplo, mostrar um ponto, é que o próprio Arminio, ele usava a figura de Apocalipse 3, Apocalipse 3:20, está escrito ali. Eis que estou à porta e bato, como uma figura da graça preveniente, ou seja, eis que estou à porta e bato. Então Deus, através de Jesus, está batendo na porta do coração, ou seja, para que você abra o coração, Deus também vai te ajudar a abrir o coração, mas essa ação de bater na porta é de Deus primeiro. Isso é graça preveniente. Quando uma pessoa responde a Deus, é por quê? Porque Deus estava batendo na porta. Então, esse ato de bater na porta é o que Arminio usava para dizer essa graça que vem antes. É esse Deus que está batendo na porta.
Simplicidade divina de Armínio. Deus, ele é amor, não é? O amor de Deus não pode estar em conflito. O amor por uma pessoa deseja a salvação e o amor não deseja a salvação. Na graça preveniente, o que eu acho muito interessante é que no arminianismo a graça é graça. Embora ela seja dividida em graça primária, graça secundária, mas a graça é graça. O que é graça? A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. E o que nós não merecemos, meus amados irmãos? O que nós não merecemos? A salvação. Eu posso falar de graça sem que a graça esteja relacionada com a salvação? Eu acho impossível. É impossível. E deveria ser impossível. Por quê? Porque se graça é um favor imerecido, uma das definições, o favor imerecido é a salvação. Mas alguns definem o seguinte: Deus dá uma graça salvífica, uma graça que visa a salvação, uma graça salvadora, e Deus dá uma graça comum. Peraí, o que é graça comum? Se graça comum não implica salvação, ela pode ser qualquer coisa, mas não é graça, porque graça implica salvação. Não, mas Deus dá chuva, Deus dá o sol, Deus dá o ar, Deus dá... Mas o que adianta? O próprio texto bíblico diz o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em termos simples, de que adianta eu receber a graça comum, com chuva, com sol, com refresco, com vida de 100 anos, 120, e depois eu perder a minha alma? Isso pode ser graça? Não pode. Então o que ele quer dizer? A graça no arminianismo, ela visa a salvação. A graça chega visando a salvação do homem. Não é uma graça que tem simplesmente o propósito de dar. Preste bem atenção. Se você pudesse escolher, preste bem atenção, se você pudesse escolher entre ter uma gestação, no caso as mulheres, ou o marido, que a sua mulher tivesse uma gestação, aos 9 meses ela desse à luz, e você soubesse que o seu filho iria nascer, iria viver apenas, sei lá, 2 ou 3 horas, só que você sabe disso antes, você teria esse filho? Se você pudesse escolher, a pessoa pode falar: mas será que eu estou matando, quero dizer? Agora a pergunta é: e se esse filho que você tivesse, você soubesse que ele iria passar toda a eternidade no inferno, você queria ter esse filho? O que eu quero dizer com isso? Era melhor que a pessoa que recebeu a graça comum e não recebeu a graça salvadora não tivesse nascido. Por que nascer? Para gozar de bênçãos temporais e depois ficar toda a eternidade afastado de Deus? Qual é o propósito disso? Nenhum. A pergunta é: isso é bondoso? Porque as pessoas apresentam a graça comum como se fosse: olha como Deus é bom, olha como Deus é justo, mesmo ele não merecendo, ele deu chuva para ele deu sol para ele deu comida. O que é isso em comparação com a graça de Deus? É preferível não ter chuva, não ter sol, não ter nada, mas ter a salvação. Isso sim é graça de Deus. Então falar que Deus concedeu graça comum, eu não entendo a definição, mas essa definição não é bíblica. E mais uma vez, preste atenção como está em conflito com um dos fundamentos defendidos por Armínio que nós devemos defender, que é a simplicidade divina. São graças que estão em conflito. Uma graça que quer salvar e uma graça que não quer salvar. Como que existe uma graça que não visa a salvação e uma graça que visa a salvação? Peraí, são duas graças? São graças diferentes? Mais uma vez Deus se dividiu? Vocês começam a entender? Sempre parece que Deus está em conflito. Ele fala: não, o Deus do arminianismo não está em conflito entre si. E a graça de Deus, e como o texto bíblico diz, a graça de Deus se há manifestado de que maneira? Salvadora. Então a graça que Deus envia com o propósito de salvar. Se a graça de Deus não tiver um propósito salvífico, ela não tem função. A graça de Deus é irresistível. Em um debate que eu tive a oportunidade de participar, vejam só, sobre graça irresistível, eu recebi muitos e-mails e muitas mensagens nas mídias sociais de muitas pessoas que optaram
passaram a escolher e adotar o sistema arminiano exatamente a partir da utilização da passagem do jovem rico para defender a graça de Deus. O jovem rico chega para Jesus e o chama de bom. Deus fala que bom é só aquele que é Deus, né, que está no céu. E aí ele pergunta a Deus: o que eu faço para receber ou herdar a salvação? E Jesus fala para ele: guarda os mandamentos. Ele responde: ah, mas eu tenho mais esse, eu guardei aquele. Enfim, a conversa chega ao ponto que Jesus olha para ele e diz o seguinte: se você quiser ser perfeito, venda os seus bens, reparta para os pobres, as necessidades, vem e siga-me. Aí a pergunta que deve ser feita é o seguinte: aquele jovem, naturalmente, não quis vender os seus bens. Por quê? Por que ele não quis vender os seus bens? A Bíblia resume os mandamentos em um. Qual é o mandamento que, por exemplo, Jesus resumiu todos os mandamentos? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se aquele jovem não foi capaz de vender as suas coisas para seguir Jesus, por que ele amava mais? A Jesus ou as suas costas? Logo, aquele jovem que dizia estar seguindo os mandamentos, não estava seguindo, ele achava que estava seguindo os mandamentos. Para ele, buscando uma justiça própria, ele achava que ele estava seguindo os mandamentos, mas ele não estava. Então Jesus mostrou para ele que, na verdade, ele estava querendo dizer que ele seguia os mandamentos, mas ele não seguia os mandamentos. E depois Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que é mais difícil passar um camelo pelo vão, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Agora preste bem atenção: se a graça de Deus é dada para as pessoas e essas pessoas vão ser irresistivelmente levadas a acreditar em Deus, como que Deus pode falar de uma classe de pessoas, os ricos, como sendo mais propensa a não acreditar em Deus? Não faz sentido falar de uma classe de pessoas, porque se a graça de Deus é irresistível para o rico também. Quando a graça de Deus chega para o rico, ela supera o rico e pronto. Mas Deus falou: existem classes de pessoas que estão mais propensas a rejeitar. É isso que ele está querendo dizer. E eu já cheguei a ouvir algumas pessoas dizendo o seguinte: não, quando Deus falou bem, siga-me para aquele jovem, não era para salvação, era só para ser discípulo, para seguir. Ou seja, mais uma vez as pessoas chamam o seguinte: ou seja, quando Deus chama vem e siga-me para os discípulos, é para salvação. Mas quando Deus chama vem e siga-me para o jovem rico, não é para salvação. Ou seja, você cria uma dicotomia em que Deus chama um, mas no mesmo chamado que ele chama para um é para salvação, para o outro não é. Deus ama a todos, mas um é para salvação, o outro não é. Deus manda a graça, mas a graça salva um. Pera, estou confuso. Que Deus é esse? Pera, já fiquei com um parafuso aqui na minha cabeça. Eu quero que esse Deus que vocês estão me apresentando é muito complicado. Por quê? Porque parece que a sua vontade se contradiz. E aqui eu gostaria de fazer um comentário, até mesmo sem não pedir autorização. Espero que o Eduardo Vasconcelos depois não fique bravo comigo, mas assim, existe um livro que está para ser lançado de um pastor estadunidense, americano, e ele foi calvinista e ele se converteu ao arminianismo. E desse livro que ele trata de conversão, eu achei muito interessante um dos pontos que ele coloca, e depois vocês vão ficar sabendo de que obra é, se puderem naturalmente adquiram essa obra também. Ele vai dizer o seguinte: a própria ideia de que tem uma vontade e depois Deus nega essa vontade, que tem uma graça que salva e depois não salva, tem um amor que busca o bem, tem um amor que não busca o bem, essa confusão que é criada elimina a própria crença na Bíblia. Eu achei muito interessante a argumentação desse professor, desse pastor, porque ele vai dizer o seguinte: se Deus fala que quer a salvação de todos os homens na Bíblia de maneira revelada, e depois na verdade eu descubro que Deus não quer a salvação de todos os homens, a pergunta é: eu posso confiar nessa Bíblia? Porque se o que está escrito lá existe uma vontade de Deus secreta, oculta, que eu não conheço, para que eu deveria ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia e de repente descobrir que aquilo que está escrito não é o que ele tem, porque existe uma outra vontade que eu não sei, ou que não foi revelada, ou que é secreta, que ele quer fazer exatamente o oposto. Então o que ele quer dizer? Essa visão de que as vontades de Deus estão em conflito, de que o amor de Deus está em conflito, de
que a graça de Deus está em conflito, ela acaba por solapar e eliminar a própria crença na Bíblia. Porque eu vou chegar a dizer o seguinte: peraí, a Bíblia também está em conflito. Como eu posso confiar na Bíblia se a Bíblia em si ela está em conflito? Então, esse tipo de pensamento, no fundo, vai acabar minando um dos pontos da reforma protestante, que é o só da Escritura, somente a Bíblia. Eu posso acreditar nisso? Não dá para eu acreditar nisso, né? Fica difícil de eu acreditar nisso. Então, meus amados irmãos, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso explicar alguns dos fundamentos, né, que nós acreditamos sobre a teologia arminiana. E um ponto que eu não tratei, que eu gostaria de pincelar, esse é o último ponto, é que em relação à apostasia, nós temos basicamente dois grupos, né, vamos dizer assim, de cristãos, que creem o seguinte: existe um grupo que acredita que o cristão não pode se apostatar dentro da igreja, ou seja, que a pessoa não pode perder a salvação. E existe um outro grupo que é também subdividido, que ele acredita que a pessoa pode perder a salvação. Em nível de curiosidade, quem acredita aqui que a pessoa pode perder a salvação? Só para eu saber como nós estamos aqui. Então, fique mais um pouquinho só para levantar. Você acredita que nós podemos perder a salvação? O verdadeiro cristão pode perder a salvação? Pode baixar. Quem acredita que o cristão não pode perder a salvação? Então, nesse grupo de pessoas, a maioria está inserida no segundo grupo, que acredita que o homem pode perder a salvação. Só que nesse grupo de que acredita que o homem pode perder a salvação, existe aqueles que acreditam que o homem pode perder a salvação e voltar a ganhá-la, e aqueles que acreditam que se o homem perder a salvação, isso é final. Que no caso é a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, defendo que se o verdadeiro cristão se apostatar, ele não tem mais opção de volta para isso. Ai meu Deus, onde é que foi isso? Então, leia lá em Hebreus 6. Depois eu peço para o seu pastor explicar em Hebreus 6. Vai buscar e leia que está escrito lá em Hebreus 6. O texto é claro. Mas, como os nossos irmãos calvinistas defendem que o homem não pode perder a salvação, eles vão dizer exatamente o seguinte: a interpretação arminiana de que o homem não pode perder a salvação, isso é invenção, isso. Então eu gostaria apenas de colocar um dado para vocês aqui, emitindo uma conclusão, que o Wayne Grudem, né, um excelente teólogo, em seu estudo de Hebreus 6, 4 a 6, ele admite que a interpretação arminiana, isto é, que alguns cristãos verdadeiros podem cair para sempre, está bem fundamentada sobre a força acumulativa das palavras e da gramática da passagem em questão. Citação de Por que não sou calvinista, página 37. Então, caso alguém fale, não, vocês estão inovando, quer dizer, grandes teólogos, mesmo do lado oposto, eles acreditam, não, essa interpretação que eles estão dando, como diz lá, está bem fundamentada sobre a força acumulativa das palavras e da gramática da passagem em questão. Um último comentário, um fundamento agora no sentido de conselho. Se você quiser estudar arminianismo, de preferência, busque estudar com argumentos, para que você não tenha que ter retrabalho e acreditar em coisas que de repente não são verdadeiras. Então, portanto, por isso que eu indico literatura arminiana escrita por arminianos para explicar o arminianismo. Se você quiser ler site ou blog, não que você não possa ler outros sites, mas se você quiser uma formação nessa área, busque pastores e teólogos que sejam comprometidos com a teologia arminiana. Amém?